diplomata de carreira profícua, foi muito bem sucedido na função. Como diplomata, atuou nas áreas de política bilateral e multilateral. Foi premiado no concurso Jovem Embaixador em primeiro lugar e, com isso, viajou para os Estados Unidos. Abdicou da diplomacia para se dedicar à literatura. E também é roteirista, dramaturgo, com peças e filmes recomendados e reconhecidos internacionalmente. Atualmente figura entre os mais destacados escritores, com títulos que lideram os mais bem-sucedidos livros, entre eles o recente Arroz de Palma. Com alegria, muito prazer, eu recebo hoje no perfil o querido Francisco Azevedo. Obrigada, Francisco, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. É um grande prazer te receber. Eu sou admiradora da sua literatura e da sua história, porque eu acho ela, de certa forma, ousada. Alguém deixar a diplomacia sendo muito bem estruturado nessa função e se dedicar à literatura é uma ousadia e tanto, não é? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, quando eu saí do Itamaraty, eu ainda não tinha muito certo o que eu queria. A ousadia talvez tenha sido porque o único elemento de juízo que eu tinha era eu não quero mais isto e eu não quero mais isto agora. O que você quer? Não sei. Então, eu acho que a vida é uma experiência muito curta. Quando você vê, o cabelo já foi embora, já está cheio de rugas, a barba está branca. Então, eu sou muito grato ao Itamaraty, à carreira diplomática. Eu seria frustradíssimo se eu não tivesse feito a carreira, né? Mas eu achei que ali o meu caminho a minha experiência tinha se esgotado. O meu caminho seria outro. Mas você não tinha mais vaga ideia do que você gostaria de fazer, sabendo que aquilo ali não era mais o que você queria? Claro que eu já tinha um livro publicado de poesias e crônicas, né? Que foi até o Antônio Assi que fez o prefácio, e que é uma outra história. Mas gostaria de escrever, mas não tinha nada concreto, né? Foi um salto no escuro. Foi um salto no escuro. E quando dizem assim, Chico, eu acho tão corajoso quando você descobre que fez a opção errada e sai, né? Eu falei, não, eu não fiz a opção errada. Eu repito, eu fiz a opção certa, mas o meu caminho era até ali. Eu dou sempre um exemplo que é o seguinte, eu estou no centro da cidade, moro no Flamengo, pego um ônibus que vai até o Leblon e que passa pelo Flamengo. Então, eu tenho que saltar no meio do caminho. Se eu moro no Flamengo, eu tenho que saltar no Flamengo. Se eu for até o final, até o Leblon, aí sim eu estarei saltando no ponto errado. No lugar errado. Então eu fiz a opção certa, fiz grandes amigos na carreira, todos estão aí, embaixadores, bem-sucedidos. Então, você aproveitou bem o tempo que esteve lá, foi isso? Eu aproveitei bastante o tempo. Foi uma experiência diversificada, inclusive. E que você faria de novo? Faria de novo, com certeza. Se eu fosse... Claro, voltando ao passado. No tempo, você faria de novo. Mas a literatura te acompanha desde a sua juventude, acho que desde a sua infância. Isso. Por conta da sua avó. Exatamente. Você foi criado pela sua avó, que é uma história bacanérrima, né? Porque vocês tiveram uma proximidade, uma aliança fortíssima e que não comprometeu a educação, porque em geral as avós comprometem um pouco, né? A sua parece que não, né, Chico? Não. Porque meu pai perdeu a mãe dele muito cedo. E a sogra passou a ser uma espécie de segunda mãe, né? Então, na família de papai, sempre houve muito mais homens que mulheres. Mas na família de mamãe, né, há várias gerações, há 4 gerações que só nasciam mulheres. Então eu fui o primeiro filho homem, depois de várias gerações. Então foi super comemorado, né? E tanto que os irmãos do papai até brincavam com ele, Orlando, você foi para essa família, você só vai ter filhas mulheres, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas. Antes de eu nascer, foram 2 mulheres. E depois vieram mais. E depois vieram mais 2 homens. O papai até brinca, né, que ele virou o jogo, passou a ser 3-2, foram 3 homens e 2 mulheres. Mas eu fui o primeiro homem. Então, ele ainda morava com a minha avó, né, nessa ocasião. Depois vieram os outros filhos, aí a minha avó disse, olha, você quer sair daqui, tudo bem, mas o Chico fica aqui comigo. E como a família era muito unida, ela era uma espécie de matriarca, todos os domingos havia aqueles almoços, né?
E aí os pais estavam juntos, Estavam os juntos, irmãos. Na verdade, tudo. você passava a semana com ela e o final de semana todo mundo junto. Todo mundo junto. Então isso não funcionou. te deu nenhum trauma, nada parecido com Não, isso? trauma não. Era uma coisa inusitada, era uma diferente, coisa pelo diferente, né? Os meus colegas no colégio entendiam por que eu não morava com meus pais, né? E até no Itamaraty, quando fizeram entrevista, né? Eles me perguntaram, vem cá, os seus pais são separados? Eu falei assim, não, eles vivem muito bem. E por que o seu endereço é um? Porque na ficha meu endereço era um e o endereço deles era outro. Aí eu até brinquei, eu falei, não, justamente porque nossa família é muito unida que eu não moro com meus pais. Aí eu contei a história, eles riram, e, enfim, é mais ou menos por aí. Né? E essa formação com a sua avó, qual foi o saldo positivo disso na sua vida prática? E até por ela ter te incentivado um pouco a leitura, você trouxe um pouco disso para a tua literatura? Claro. Na casa da minha avó era cercado de livros, entende? Todos liam muito. Tínhamos uma bela biblioteca, entende? E isso, os assuntos eram sempre em torno de conhecimentos gerais, de humanidades, que naquela época era obrigatório, né? Os conhecimentos gerais. Então, a leitura, os livros sempre me acompanharam desde a infância. Vocês foram bons parceiros, né? Muito, até hoje. Você, os livros e a sua avó. Um trio perfeito, né? Sua avó te ajudou nesse caminho, digamos assim, né? Você teve uma experiência com ela quando você começou a escrever e deu um texto para ela ler? Não foi isso? Foi um concurso de contos para o jornal, que quem patrocinou foi o Experimento Convivência Internacional e o Jornal dos Esportes. E eu me lembro, o conto tinha que ser sobre a missão da juventude no mundo de hoje, daquela época, que era um mundo muito conturbado, né? E eu me lembro que eu fiz um texto demolidor e dei para ela ler. E ela falou assim, olha, o texto está maravilhoso, está muito bom, mas com esse texto você não vai ganhar absolutamente nada. Porque é um texto para baixo, é um texto que não oferece soluções, você só critica todo mundo, mas não dá saída. Eu fiquei arrasado. O prazo para entrega vencendo. Esse é o do concurso que você acabou passando? Foi. Esse que te levou para os Estados Unidos? Isso. Olha que bacana. Exatamente. Aí você refez? Você imagina, Rogério, que naquela época não tinha computador, era máquina manual, não tinha nem máquina elétrica, era uma Underwood, não tinha xerox, era papel carbono, como eram 6 vias e só cabia 3 vias de cada vez na máquina, tinha papel original, carbono, original, carbono. Eu sei que eu nem aproveitei o conto, eu fiz tudo de novo, fiz uma outra história completamente diferente. Mas te convenceu aquela observação dela? Você acreditou na tua avó, assim, a opinião dela fez com que você revisse aquilo, você aceitou bem aquilo? Claro, eu confiava muito nela. E eu também fiz uma autocrítica, né? Eu relendo o texto, eu vi que era uma coisa realmente demolidora e que aquilo não era bom. Reescrevi tudo. E tinha um prazo. E tinha prazo para entrega, prazo apertado. Você imagina, naquela época não tinha computador, não tinha nem máquina elétrica, era uma máquina Underwood, manual. Eu tive que datilografar tudo de novo. Quanto tempo você tinha? Eu tinha uns 3 dias para... pouco então, mesmo. Pouco tempo. E passei para ela o novo texto e ela disse, isso está bom. Esse aqui você tem chances de ganhar alguma coisa. Eu fui o último inscrito. Eu me lembro que era ali perto da Mendiçá, ali na Lapa, chovia muito, né? Eu peguei um táxi, eu entrei correndo, no último dia, eram umas 4h30, 5 horas da tarde, e eu fui, me deram um número de inscrição, 1465, eu marquei esse número. Claro. E depois, quando saiu o jornal, diz assim, dos 1465 candidatos, né, temos aqui os 10 finalistas. E eu estava entre os 10 finalistas. Você ainda teve que cumprir outra etapa. Isso. E eu te digo, eu fiquei muito mais eufórico e feliz ao ver meu nome entre os 10 finalistas
né? Porque a gente sempre diz, isso é marmelada, já vai ter gente que vai ser favorecida. E eu vi que era coisa séria. E eu fiquei mais feliz nos 10 finalistas do que quando eu ganhei o prêmio. Porque aí você foi para a segunda etapa e tirou em primeiro lugar. Isso. Aí fomos chamados 10 finalistas para fazer um novo texto lá na hora, entende? Então, para... Com um tema definido? Eu não me lembro, era um tema que deram lá na hora para a gente. Eles deram um tema para vocês. Tipo um tema para a gente escrever na hora. E a gente fez, os 10 nós fizemos, e depois houve uma entrevista para testar conhecimentos de inglês, e foi muito engraçado que eu me lembro que ficamos finalistas, eu e esse crítico, José Castelo, né, do Prosa e Verso. E acabou que o resultado só saiu às 3 horas da madrugada, uma tensão imensa das nossas famílias. E só sairia um? Só daqueles 10 só sairia um. Mas aí houve empate e a comissão julgadora optou por dar o prêmio para nós dois. Aí um foi numa época e o outro foi noutra época. Quem foi primeiro, você? O José Castelo foi em janeiro, inverno, e eu fui em julho. Pegou a melhor parte. Eu acho que foi. Você foi para Nova York. Esse concurso foi o que te levou para os Estados Unidos? Foi para os Estados Unidos. Mas não foi Nova York? Também. Eu fiquei muito tempo lá, porque além do concurso, né, eu conheci uma família americana que morava no Sul. Fazia parte essa hospedagem na casa de uma família americana. E, Rogério, foi um contraste impressionante. Você imagina que isso se passou em 1969, eu tinha 18 anos. Você imagina que para um rapaz, um garoto de 18 anos, viajar sozinho, naquela época não tinha celular, os pais não podiam controlar, né? Telefone era uma coisa caríssima, quer dizer, uma ligação você pedia, tinha o operator, a telefonista, né? Então você pedia uma ligação de manhã, de repente só ia se completar à tardinha, né? E então uma carta você mandava, levava uma semana para mais uma semana para voltar, pelo menos 15 dias para você ter uma notícia. Ter uma notícia. Então, fui para essa fazenda, era no sul dos Estados Unidos, em Greenwood. Você imagina que era o sul dos Estados Unidos em 1969. Só lembrando, em 68, o Martin Luther King foi assassinado no sul e o Bob Kennedy também foi assassinado. Ainda havia banheiros separados. Então, o voo chegou em Miami e eu tive que pegar uma Greyhound, o ônibus, para ir até o Mississippi, passando por Nova Orleans, aquela coisa. E então, foi sua primeira vez nos Estados Unidos? Foi minha primeira vez nos Estados Unidos. E assim, um contraste, que o sul era aquela coisa conservadora, e depois eu fui para Washington e Nova York. E ao mesmo tempo, naquela época, havia era um contraste grande também entre os Estados Unidos e o Brasil, em termos de tecnologia, quer dizer. Isso que eu queria saber, o que foi mais espantoso para você chegar num mundo totalmente diferente do seu? Televisão colorida que aqui não tinha. Estou falando isso com a cabeça de um rapaz de 18 anos. Portas que se abriam e se fechavam sozinhas, entende? As minhas cartas eram engraçadíssimas. Vovó, tem porta que abre e fecha sozinha. Tem aí o pedágio, né, que você botava a moeda e passava. Não tem ninguém, e ainda fala thank you. O pedágio ainda agradece. Então era um deslumbramento muito grande. Em julho, justamente quando eu estava lá, o homem foi a Lua. E em agosto houve dois marcos da cultura, né, da época, que foi o Stonewall, que foi a primeira revolta dos gays contra a perseguição, né? Foi um marco, isso em junho, e em agosto o Woodstock, que foi aquela grande revolução em todos os sentidos, né? Você teve algum receio de ir?
Você pensou assim, ficou com medo? Não, eu não fui a Woodstock. Eu não, eu digo para os Estados Unidos. Quando você ganhou o concurso, que você soube que ia, você teve algum receio? Você foi a finzão de ir? 18 anos você não tem medo de nada. O medo a gente vai incorporando. Só quer saber de ser feliz. Não é? Foi ótimo. E foi uma experiência marcante para você, não foi? Foi uma experiência extremamente marcante, porque eu vi o contraste, eram duas nações, era o Sul, que ainda tinha até... eles colocavam, as famílias colocavam, algumas famílias, não a que eu fiquei, felizmente, mas algumas famílias botavam as bandeiras dos Estados Confederados. Né? Então era uma coisa... Era outro mundo, literalmente. Era outro mundo. E tinha o norte, que era... Você voltou muito diferente, assim, querendo o que você não imaginava? Você voltou assim? Voltei. E até vou contar rapidamente, porque eu cheguei em Nova York, era aquela coisa, Black Power, roupas coloridas, muito aquele clima do filme Hair, né? Então, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, tudo, né? E aí eu me lembro que eu ganhei de presente da minha família um terno, meio cor de abóbora, com a camisa, né, escura, uma gravata, aquele sapato plataforma, e eu botei aquilo achando que eu estava abafando, vou chegar no Rio de Janeiro abafando. Quando eu cheguei aqui no Galeão, já no avião, na verdade, eu já senti que as pessoas já olhavam para mim um pouco diferente. Aí quando eu cheguei no Galeão, foi assim, meu pai ficou aborrecidíssimo, entende? Chocado, praticamente. Chocado, foi assim, porque no aeroporto todo mundo fazia gozação com o meu terno. E aí depois a minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, eu não quero dizer nada não. Eu falei, mas cadê o Francisco? A gente não vê o Francisco. Aí disseram, olha, eu tenho desconfiança que o Francisco é aquele de terno à Ou seja, você voltou completamente diferente. Foi. E ao voltar, você resolve fazer direito e aí começa a sua história que chega na carreira diplomática. Mas você vai contar isso pra gente no próximo bloco, que eu quero saber qual foi o hiato que fez você chegar no direito. A gente volta já com mais Perfil e Francisco Azevedo para você. Não sai daí não, que é rapidinho.